Existem muitos métodos de alfabetização, né? Porque os professores, os educadores aflitos para encontrar uma forma ideal, eles procuravam diferentes propostas. Então, um método clássico é o método sintético. O próprio nome já diz, o sintético partia das pequenas unidades para chegar às maiores. Então, as letras, ou as sílabas, ou os sons, para chegar às palavras. Outro método é o analítico, que partia ou de uma sentença ou de uma palavra e procurava justamente decompor e fazer uma análise dessa palavra ou até que a criança pudesse compreender o que era a sílaba e a letra e por aí vai. E tem os globais, que eram textos mais amplos, tá? Então eram historietas, historinhas ou alguma coisa que o professor contava aquilo para o aluno e eles iam discutindo a estrutura, o que está escrito aonde e decompondo também, não deixa de ter assim um toque analítico, né? Então esses métodos funcionaram historicamente no Brasil durante muito tempo e aí eles começaram a perceber que o negócio não é você se preocupar em como se ensina, buscar o melhor método, que é o que a gente tinha até o final da década de 70, que ficou conhecido como a guerra dos métodos. As pessoas procuravam qual é o melhor método. E aí Emília Ferreiro vem justamente para dizer assim, olha, não tem um melhor método, tem uma criança que aprende. E a nossa obrigação é ajustar o processo de ensino a esse sujeito aprendiz, a essa cabecinha pensante. A vantagem do método fônico é que ele dá mais segurança para os professores, no sentido de seguir um passo a passo, e dá segurança para os pais, porque a gente vê a alfabetização esquadrinhada. Então você sabe o que ela está aprendendo e dali para onde ela vai. Primeiro as letras, depois as sílabas, depois as palavras, depois forma sentenças, depois a ortografia e um dia você vai escrever na vida. Qual que é o problema disso? É que tem uma ideia pré-concebida que assim, primeiro você aprende e depois você usa. A alfabetização e a aprendizagem de um modo geral não é uma coisa assim, passo a passo, controlada. A gente não pode controlar a cabeça de uma criança pensante. A alfabetização é um processo educacional. A longo prazo, não só das séries iniciais, a longuíssimo prazo, porque quando você lida com a língua escrita, você aprende a confrontar ideias, você aprende a resumir ideias, você aprende a classificar dados, você aprende a se comunicar, a ajustar a sua escrita ao seu interlocutor. Quer dizer, é muito mais, a língua é muito mais do que um sistema. O construtivismo é, na minha opinião, uma ideia muito interessante, não é um método, é uma abordagem. Por que uma abordagem? Porque não tem um passo a passo e o professor vai em sala de aula criando situações interessantes para a criança escrever e pensar sobre a língua escrita. E é claro que ele tem que estar antenado com as diferentes crianças, com os diferentes grupos, com as diferenças individuais. Então isso é uma coisa difícil de fazer. Você precisa de professores muito bem formados e professores que sejam audaciosos o suficiente para testar, não ter medo de testar na sua sala e conhecer muito bem os seus alunos, os estágios que eles estão, as dúvidas que eles têm, as necessidades que eles têm, os interesses que eles têm, para poder ajustar. E esse é o problema das cartilhas, porque a cartilha é um passo a passo. Então, se os seus alunos são interessados em futebol, você fala, não, hoje é dia de estudar a primavera. E esse professor que fala, vocês gostam de futebol? Então agora nós vamos estudar a história do futebol, nós vamos discutir, nós vamos montar o time. Quer dizer, a criança às vezes aprende a ler e escrever tão envolvida pela ideia que ela não se machuca com esse lado duro da língua, com as regras. Ela tem vontade de ler e escrever. Então a língua, antes de ser um código, a língua é um sistema de comunicação e de interação.
Se você rouba isso da língua, né, e você fala, agora vamos aprender ban, man, ou então vamos aprender babebi bobu, ou então vamos aprender oboi, bebe, baba, isso não é língua, isso é armadilha linguística. A criança sabe que isso não é real. Ela se interessa pelo escrever com um determinado propósito, com uma razão de ser. Quando você pega uma criança que foi super estimulada, que teve uma mãe contadora de histórias, um pai que levou na biblioteca, né, esse estímulo da família que é fundamental, parece que você, qualquer coisa que você fizer até pode dar certo, né? Porque a criança já vive num mundo letrado, ela já está interessada para aprender a ler e escrever. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das nossas crianças. Elas vivem num mundo de baixo letramento e elas não têm razão para escrever. Então a escola tem que trazer este mundo letrado para o universo das crianças e desafiar pelo interesse. Né? E eu acho que esse é o ponto. Né? Eu trabalhei com crianças de Fundamental 1 e tal, e eu percebia que muitas delas não estavam nem ligadas com a língua escrita. A língua de escrita era mais uma chatice da escola. Né? Então eu mudava a perspectiva. Vamos contar uma história, vamos fazer uma encenação, um teatro. Então a gente tem que escrever aqui a sua fala. Então eu dou razão para essas crianças para se envolver com a escrita. A gente tem que pensar como se fosse uma gangorra. De um lado, a escrita é um sistema fechado, fechado, fechado. Por que fechado? Porque tem as suas regras. Posso escrever chocolate com X? Não pode. Tá? Posso ignorar as letras maiúsculas? Não pode. E por um outro lado, a gente tem o lado aberto, que é a possibilidade de tudo dizer. Ora, nossa sociedade precisa de poetas, a gente precisa de compositores, a gente precisa de literatos, a gente precisa de homens e mulheres capazes de escrever cartas de amor e também de conferir o contrato de aluguel. Então, quer dizer, esses dois polos da língua escrita têm que ser equilibrados e nunca o lado fechado se sobrepor ao lado aberto, porque o lado aberto é a verdadeira razão da língua escrita. Olha, os principais problemas da alfabetização, do meu ponto de vista, é, em primeiro lugar, a concepção mecanicista que a gente tem da língua escrita, tá? Como mera aquisição do sistema e não como um sistema de comunicação efetiva. Né? Em segundo lugar, eu acho que a gente tem problemas ainda na formação de professores. E eu não quero culpar os professores, não. Eu acho que muitas vezes os professores são vítimas desse processo, porque eles não têm condições de trabalho e apoio para levar todas essas ideias e todas essas contribuições que vieram da teoria para a prática e trazer da prática para teorizar de novo. Quer dizer, a sala de aula deveria ser um constante espaço de reflexão do professor e do aluno, e o professor teria que aprender com o seu aluno. Então eu acho que a alfabetização tem esses problemas de concepção, de metodologia, de formação de professores, né? E principalmente também a ideia de que a alfabetização não é só uma prática escolar. A alfabetização deveria estar acompanhada de políticas educacionais, de distribuição da cultura, de acesso aos bens culturais, não só os livros, mas principalmente os livros, para que durante o processo elas pudessem ter incentivo para continuar refletindo sobre a escrita e para quando elas saíssem da escola, elas pudessem continuar sendo usuárias da língua escrita. Tem muitas pessoas que saem da escola lendo e escrevendo e como eles não têm oportunidades, não têm acesso aos livros, eles vão evoluindo e vão deixando de usar aquele saber que eles tiveram.